Paz do Senhor, irmãos, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele está nos dando e louvar a Deus por cada vida que está fazendo parte desse grupo. É muito maravilhoso a gente ver pessoas se unindo, embora estejam cada um muito distante um do outro, mas a gente, graças a Deus pela tecnologia, hoje a gente pode conversar e a gente pode trazer o ensinamento como o Stanley acabou de trazer, a oração, a palavra que foi bênção. Irmãos, mas nessa tarde, aproveitando que eu estava aqui ouvindo o áudio de Stanley, eu me lembrei de um sonho que eu tive há um dia atrás, se eu não estou enganado, um dia atrás. Quero contar esse sonho, irmão, e trazer para você uma palavra bem rápida, para alerta da igreja, para que a gente venha parar e pensar o que estamos fazendo. Irmãos, eu sonhei que eu e a minha esposa estávamos num lugar, não era a nossa casa, não era a nossa cidade, não era um lugar diferente, eu não sei que lugar que era. E a gente estava dentro de um lugar, parecia um quarto, um lugar trancado, e não tinha uma luz, parece luz elétrica, parecia uma luz assim de lampião, era um lugar muito esquisito, não parecia ser esse templo, parecia ser um outro lugar, eu não consigo te explicar. Bom, isso não vem muito ao caso. O sonho foi o seguinte, a gente estava discutindo com um cara, e esse rapaz, esse homem, ele estava acompanhado por mais duas pessoas, e essas duas pessoas estavam matando todo mundo. O mundo tava acontecendo uma guerra no mundo, e era como se essas pessoas estivessem vencendo. E daí eles chegaram, eles não praticavam violência nenhuma contra a gente, só que eles falaram assim, vocês vão morrer, e eu quero que você escolha a maneira que vocês vão morrer. E nisso a minha mulher começou a chorar muito, ela desesperada, eu falei assim pra ela, Laura, é o nome dela, eu falei, Laura, não tenha medo, eu falei, a gente morrendo, a gente vai pra Cristo. Irmãos, eu tinha uma certeza tão grande no meu coração que aquela morte minha ia ser como um veículo que ia me levar para Deus. Eu falei assim, Laura, deixa isso acontecer. Eu falei, é necessário que isso aconteça. As coisas vão acabar assim, deixa. A gente vai morrer e a gente vai se encontrar com Cristo na glória, eu falei para ela. Nisso, eles mostraram duas ferramentas com qual eles iam matar a gente. Eu falei assim, moço, eu não quero morrer com essa daí, porque essa daí, ela não mata, ela fica judiando. Eu ainda disse assim a ele. Era como se fosse uma espécie de um chicote que eles embolavam no pescoço da pessoa, parece uma borracha, e aquilo ficava machucando, e eu vi ele matando outra pessoa com isso. E ele dava ele desferia muitos golpes assim no pescoço do outro rapaz que ele estava matando, e o rapaz estava agonizando muito. Eu falei, eu não quero ver isso. Eu falei, você pega aquele outro que era como fosse uma espécie de um machado grande. E eu falei, com um golpe só você dá no meu pescoço e dá no pescoço da minha mulher, e assim a gente vai morrer e não vai sofrer. Ele disse, ok. Nisso a Laura começou a chorar e eu segurei ela e falei assim, Laura, deixa acontecer. E uma das pessoas que estavam perto da gente era como se todo mundo fosse cristão e todo mundo soubesse que ia morrer, e um dava força e coragem pro outro se deixar, porque ele não tinha pra onde correr, o mundo já estava dominado por aquelas pessoas. Eu falei, Laura, vai ser muito rápido, você não vai sentir nada. E nisso eu coloquei a minha cabeça para ele e ele pegou e desferiu o golpe. Quando eu senti o golpe, parece que tudo... Eu não senti dor, eu não senti nada. E eu perdi os meus sentidos. E depois disso eu não senti mais nada. Eu não via nada. Como se tudo aquilo tivesse acabado. E o sonho terminou, irmãos. Eu confesso para você, irmãos, que eu não tenho assim algo que eu possa dizer, o sonho foi exatamente assim. Eu não tenho discernimento desse sonho. Mas, irmãos, me mexe muito comigo saber que no passado os nossos irmãos morreram dessa forma. A sua cabeça foi posta a prêmio aos seus inimigos. Outros morreram de tantas... A Bíblia ela fala de pessoas que morreram crucificadas, pessoas que foram... inúmeras formas que as pessoas morreram. E isso é o que a Bíblia diz, e o que aconteceu e não foi registrado. Porque eu imagino, veja, a Bíblia fala sobre Saulo antes da conversão. Ele era muito mal, então a gente não pode... A Bíblia não dá essa riqueza de detalhes quanto a esse sofrimento. Pode ver o próprio Jesus. A Bíblia diz que foi um sofrimento
terrível que Jesus ele suava sangue. A medicina hoje explica que esse fato do suor com sangue é um nível muito grande de angústia e de sofrimento, aonde os vasos sanguíneos se rompem e se misturam ao suor. Então você pare para imaginar tamanho foi o sofrimento. E a Bíblia não dá essa riqueza de detalhes, mas a gente consegue imaginar. Tamanho foi o sofrimento a ponto de uma pessoa ser pregada viva numa cruz. Você pode imaginar pregos entrando nas mãos, você pode imaginar uma lança, a pessoa ali agonizando em cima de uma cruz pendurada por pregos, e alguém vem com uma lança e fura o seu coração. Isso é apenas um pouco do que a Bíblia diz para a gente ter noção do sofrimento que o inimigo causava nos cristãos. Então, irmãos, eu me lembro, a hora que eu tive esse sonho, eu acordei assim um tanto que assustado, eu falei, meu Deus, o que é isso? E hoje, irmãos, a gente já vê, a perseguição chegou. A Bíblia está se cumprindo, a gente não pode querer tapar isso tapar o sol com a peneira, a gente não pode querer falar, não, isso não vai acontecer, porque a gente quer se preservar de um sofrimento, irmãos, que já está acontecendo. Hoje, graças a Deus, no Brasil, esse sofrimento não é físico, de alguém que está perdendo perna, de alguém que está perdendo a cabeça, de alguém que está sofrendo, está sendo chicoteado. No Brasil não acontece isso, graças a Deus. Mas em contrapartida, o sofrimento está sendo muito mais intenso na mente das pessoas. Os açoites estão sendo no coração, os açoites estão sendo na alma, os açoites estão sendo no pensamento. É o que todo mundo aqui está relatando, eu tenho visto, irmãos, e esse sonho ele vem para complementar tudo isso. As pessoas não estão perdendo a cabeça física, mas estão perdendo a cabeça espiritual, estão perdendo a alma, estão perdendo, irmãos, essa vida que não é física, mas é uma vida espiritual. Esse sonho, irmãos, foi uma coisa que me chocou muito. E eu quero trazer esse áudio para vocês aqui, para que o mesmo choque que eu tive na realidade, vocês tenham também. Não estou aqui dizendo que vocês vão perder a cabeça de vocês degolada, porque eu não sou conhecedor do futuro e esse realmente não é o meu desejo. Falo com verdade no meu coração, esse não é o meu desejo. Embora eu tenha visto muitos daqueles cristãos sendo degolados ali naquele sonho, eu via pessoas sendo degoladas, eu via aquele homem desferindo muitos golpes no pescoço de uma pessoa até que a cabeça caiu do corpo. Eu vi isso, irmãos. E as pessoas morriam acreditando na salvação. Elas tinham a plena certeza que, morrendo ou com dor ou sem dor, elas iam ver a Cristo. Eu tinha essa convicção. A minha esposa chorava porque ela não queria sentir a dor da morte, mas ela também sabia que Cristo ia encontrá-la. Irmãos, e isso é uma coisa... Irmãos, é bem complicado a gente falar de algo que a gente não viu, do que a gente não sentiu. É complicado você ler uma história e você viver ela. Irmãos, a gente é cristão, é claro que somos. Lemos a Bíblia. Lemos o Apocalipse. Lemos os livros que contam as histórias do passado. Lemos. Mas você não consegue sentir na pele o que está escrito ali. Se eu chego para você e conto uma história triste da minha vida, você vai lamentar, mas você não vai sentir o que eu senti. Então, irmãos, eu oro a Deus, sabe? E peço que você também peça para que o Senhor venha lhe trazer essa revelação. Deus não mostra isso com o intuito de te assustar, de te deixar perturbado. Deus não te mostra essas coisas. Eu um dia orei a Deus e falei, Senhor, que eu possa ver aquilo que os meus olhos carnais não vê. E justamente isso acontece, irmãos. Eu falo, Senhor, aquilo que eu não consigo, aquilo que o Senhor sabe que eu não suporto ver acordado, que inconsciente eu consiga ver, e é justamente isso que Deus faz. No sonho ele mostra pra gente esse tipo de coisa, porque a gente não leva o impacto com, sabe? E eu quero trazer essa palavra para vocês, irmãos. O Stanley aqui tem falado, tem ajudado vocês, mas eu quero dizer para vocês, irmãos, a luta, ela vem para nos aperfeiçoar. Irmãos, por mais que a tua cabeça esteja no fio da espada, irmãos, eu quero dizer para vocês, o que mais importa, irmãos, não fique... É claro, irmãos, todo mundo busca o seu bem-estar, todo mundo busca viver bem, todo mundo busca viver fora da luta, longe do problema, longe da dor, longe da angústia. Mas, irmãos, eu quero lhe dizer para você, isso é uma coisa difícil e dura de falar para quem já está sofrendo. Mas o que você tem que buscar, acima de todas as coisas, é a tua salvação e a certeza de que se você
se a sua vida sair desse teu corpo carnal, você vai saber que Cristo estará te esperando, irmãos. Porque, irmãos, a gente vê tantas pessoas, como Stanley aqui falou, que estão buscando riqueza, que estão usando a palavra de Deus como uma mola que vai impulsionar a sua ambição, ao seu desejo pelas riquezas, pelo bem-estar, pelo bem material, por tantas outras coisas, e tem pego, como ele disse aqui, partes isoladas da Bíblia e tem usado no seu benefício, usando as palavras de Deus para o seu próprio benefício, para alimentar o seu próprio ego. Irmãos, quantos que se hoje... Eu quero que você faça esse exame na tua vida. Se eu morresse hoje, para onde que eu iria? E essa é uma pergunta que Deus nos faz, irmão, porque rico ou pobre, todos vão morrer. Poderoso ou fraco, todos vão morrer. São ou doente, todos vão morrer. Branco ou amarelo, ou negro, ou loiro, ou ruivo, ou qualquer raça, brasileiro, japonês, qualquer um vai encontrar com a morte. O presidente ou o mendigo que está vivendo nas estradas vão se encontrar com a morte. A dor que eu posso sentir, você pode sentir, qualquer um vai sentir. Então, irmãos, essa é a pergunta que Deus nos faz. Se hoje a gente caísse, se hoje a vida abandonasse o nosso corpo, para onde iria a nossa alma? Eu entendo, irmãos, que muitos sofrem com tantas perturbações. Mas isso, irmãos, é a prova de que Jesus está voltando. Irmãos, e eu quero lhe dizer algo aqui muito sério. Se não fosse essas lutas, se não fosse essa perturbação, que Deus, irmãos, é Deus que está permitindo. Irmãos, existem pessoas que pensam que Deus e o diabo estão vivendo numa guerra travada, um olhando dentro do olho do outro e dizendo assim, eu vou matar você, eu vou te matar. Até eu vi um dia atrás desses uma foto no Facebook de Deus e o diabo fazendo como fosse uma queda de braço. Irmãos, isso não existe. Deus já venceu o diabo há muito tempo atrás, irmãos. Lá na cruz, quando Jesus estava pendurado, ele disse, está consumado. A Bíblia diz que lá na cruz o Senhor, ele expôs principados e potestades e sobre ele triunfou, irmão. Lá na cruz Jesus já venceu. Deus foi tão poderoso, Deus humilhou tanto o diabo que na morte de Jesus... Ele venceu o diabo. Jesus desceu no inferno, tomou das mãos dele a chave da morte do inferno. Todo o poder está nas mãos de Deus, irmãos. Não existe uma guerra travada entre Deus e o diabo. Jesus já venceu ele. Irmãos, eu quero lhe dizer que demônios, problemas, anjos, humanos, a terra, a natureza, o vento, o ar, a água, o fogo, tudo está no controle de Deus. Não existe, irmãos, algo que o diabo faça que Deus não saiba. Eu quero imaginar o diabo como um cão na corrente. Ele vai até onde Deus permite. E se isso está acontecendo na tua vida, irmão, não é para você sofrer. Não o diabo não colocou um empecilho para que Deus não te veja, irmãos. Tudo Deus vê, tudo Deus conhece, tudo Ele permite. Nada acontece sem a permissão de Deus. E eu quero lhe dizer, irmãos, que muitos, eu digo por minha própria experiência, que se eu não tivesse passado pelo que eu passei, jamais eu seria o que eu sou hoje. Não para minha glória, mas para a glória de Deus. Deus, Ele permite a dor, irmãos, para que a gente pare e pense. Eu costumo usar, irmãos, um exemplo muito simples, mas é uma coisa muito verdadeira, que você, quando anda, você só olha para o chão quando você tropeça. Você só para reparar naquele caminho que você faz todos os dias, quando você arranca a tua unha numa pedra, que você deu uma topada. Você só para prestar atenção. Você já notou que quando você está fazendo alguma coisa no quintal da sua casa, ou dentro da sua casa, e um bicho peçonhento aparece, um exemplo, uma aranha. Você nunca tinha visto uma aranha e você fazia aquilo tranquilamente todos os dias. Se aquele animal aparece, se aquele inseto aparece e te assusta, irmãos, tudo que você vai fazer, você faz com cautela, e tudo que encosta em você, você acha que é aquele bicho que está perto de você, e você faz as coisas com muito cuidado. Isso é o que Deus tenta fazer com nossas vidas. Ele permite a luta para que a gente tenha cautela, para que a gente pare para pensar o que nós estamos fazendo. Irmãos, glorifique a Deus pelo problema, porque é Ele que está te colocando perto de Deus. Porque se por você mesmo, você estaria longe, irmão. Pare para pensar que se a tua vida estivesse mil maravilhas, você não teria nem lembrança de Deus e muito menos da sua palavra. Eu não estou dizendo aqui que eu sou a favor do sofrimento. Eu não estou dizendo aqui que Deus é a favor do sofrimento. Mas Deus conhece cada filho que tem.
E Ele não permite uma coisa para te destruir. Deus não está permitindo uma coisa para te castigar simplesmente porque Ele ama o sofrimento, porque Ele ama ver você sofrer, chorar, se magoar. Não. Deus, Ele permite porque Ele te ama. E se você... Irmãos, ninguém está nesse grupo porque está felizes da vida, porque vive uma vida tranquila, agradável, de mar de rosas. Ninguém está aqui procurando palavra, ninguém pede oração porque está vivendo muito bem, irmãos. Geralmente pessoas vêm até Cristo porque estão sofrendo. Essa é a realidade humana, irmãos. É claro que existem algumas exceções, existem pessoas que vêm a Deus por agradecimento. Eu não estou dizendo que isso não aconteça. Eu estaria sendo ignorante se eu estivesse dizendo isso. Mas pare para pensar, a grande maioria das pessoas... Irmãos, tem pessoas que nunca jejuou na vida. Deixa chegar uma doença para ver se ele não vai jejuar. Tem pessoas que nunca consagraram a sua vida, nunca leram a palavra, nunca foram na igreja, nunca oraram. Mas deixa a doença chegar para ver se ela não se torna um crente imediatamente. Deixa o diabo bater na porta, o sofrimento, a angústia ou qualquer outro problema chegar, se a pessoa não se converte no mesmo momento. Deus faz isso, irmãos. Deus permite esse tipo de coisa porque Ele ama. Os irmãos que têm filho, o Stanley tem a filha dele que ainda é muito pequena, não consegue entender. Mas o dia que ela começar a entender as coisas, ele vai puni-la. Ah, ele odeia a filha dele? Não. Mas se ela faz algo errado, ele vai punir. Ah, porque eu quero vê-la sofrendo, porque ela vai me pagar. Mas para que ela aprenda, é necessário. Fez alguma coisa, a pessoa vai e até às vezes pode brigar, pode chamar atenção, pode dar um tapinha na bunda. Ah, porque eu detesto, eu não gosto, eu quero ver ela sentir dor. Não. Porque ama. Irmãos, eu lembro de cada pessoas, lá em Antonina mesmo, de pessoas que contavam que batiam nos seus filhos, porque aprontaram, porque fizeram errado, e depois iam para o quarto chorar, porque o coração doía de ver o filho chorando, porque estava apanhando. Uma pessoa dessa não odeia o filho, mas o amor, irmãos, ele tem que... O amor prevalece, ele às vezes tem que castigar para que aquilo nunca mais aconteça. A Bíblia mesmo diz que se você chegar a falar no teu filho, você vai estar livrando a alma dele do inferno. Eu não estou aqui fazendo apologia a você surrar o teu filho, eu não estou aqui falando que você tem que ficar macho. Não estou dizendo isso, eu estou usando um exemplo dizendo que Deus, Ele permite sofrimento para que a gente venha abrir os nossos olhos. Irmãos, cria uma criança. Você vê exemplos de crianças que são criados de maneira que eles querem viver. Olha essa geração, o que se tornou de meninos com 5 anos de idade, com iPhone na mão, vivendo como querem. Se pedirem isso, o pai dá. Se não derem, esperneia e querem tudo que tudo que o filho quer, faz. Se o menino faz errado, o pai esconde, passa a mão, não briga, não chama atenção, fica acocando coisa errada. Você vai ver o que essa pessoa vai se tornar. Se a gente tem, irmãos, tudo que a gente quer, se a gente não é incomodado em nada, a gente não cresce, a gente não vive. Irmãos, é um exemplo muito, eu digo até engraçado, para o que eu vou usar aqui, e não me leve a mal. Irmãos, não sei se você já parou para pesquisar. Irmãos, não me entenda mal, mas é um exemplo que veio agora na minha mente e eu preciso falar para você porque é uma realidade, irmãos. A gente precisa receber essa verdade de Deus. Em granjas que criam porcos para vender a carne ou para procriar e vender o animal mesmo vivo, para outros criarem, quando eles têm o intuito de criar o animal para venderem a carne, você sabe como que eles criam o animal? Eles pegam o porquinho ainda pequeno, quando acaba de nascer, eles colocam dentro de uma gaiola ou de uma jaula, ou como você queira chamar, aonde o porco não consegue nem se levantar, nem se mexer, ele só tem um espaço para pegar a comida que eles jogam, mastigar e engolir. Mas por que isso, Rodrigo? Porque ele não vai fazer esforço nenhum para se levantar, ele não vai usar os músculos que ele tem, e a carne vai ficar macia, e a venda vai ser muito mais, e a qualidade da carne vai ficar melhor. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que você é um porco? Não, não é isso. Mas você já parou para pensar que tudo aquilo que não tem esforço é mole, irmão? Essa é a realidade. Deus quer fazer você se movimentar. Deus quer te tirar desse tempo. Deus quer te arrancar, irmãos, dessa gaiola que está te deixando mole. Deus quer tirar você desse lugar. Irmãos, existem pessoas que são tão acomodadas
Que às vezes ela tá vendo ali o mal acontecendo, tá sentada no lugar dela, a goteira tá caindo na cabeça dela, ela não sai, ela não se movimenta, irmãos. E Deus às vezes permite, irmãos, esse tipo de coisa pra gente se movimentar. Deus tá falando, irmãos, o Espírito Santo está gritando no nosso ouvido: ei, eu estou voltando, desperta. Irmãos, eu fiz todo esse rodeio para lhe dizer isso: desperta. Irmãos, Deus quer nos salvar. E Deus permite tudo esse tipo de coisa para que a gente desperte. Você não vai jejuar, irmãos, se tudo estiver bem. Você não vai consagrar se tudo estiver bem. Você não vai travar guerra com o inferno se você estiver vivendo em mil maravilhas. Por que eu vou guerrear se eu estou vivendo bem? Se nada está vindo contra mim, para que eu vou guerrear? É aí que está o nosso engano. E é justamente por isso que Deus permite certas coisas. Irmãos, eu faço esse áudio, eu não queria que ficasse tão longo. Meu Deus do céu, 20 minutos. Mas é para que você entenda, irmãos. Com todo aquele sonho, irmãos, que eu tive, eu não uso ele como base, mas eu uso a Bíblia como base. E a Bíblia nos fala, irmãos, que no final dos tempos tudo isso ia acontecer. Irmãos, uma guerra está travada dentro da nossa alma, da nossa mente. E nós precisamos sair do lugar que nós estamos e parar para pensar aonde está a nossa coroa. Será que a nossa coroa está na nossa cabeça guardada, segura, ou a nossa coroa já se foi? Usando o outro lado do meu sonho, irmãos, levando para um outro sentido, eu vi ali, irmãos, estiquei a minha cabeça para eles darem o golpe final. Nesses últimos tempos, irmãos, sabe o que Deus sabe o que Deus está requerendo de nós? Renúncia. Renúncia. E, irmãos, eu quero lhe dizer que não é de coisinhas pequenas. Vou deixar de fazer isso ou aquilo. Renunciar à própria vida, irmãos. Vou ter que me matar, não. Renunciar à própria vida para que você tenha a salvação. Existem momentos, irmãos, que nós somos postos entre a cruz e a espada. E é necessário, irmãos, que a gente renuncie à nossa vida. Eu não sei o que se passa no teu coração. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é o problema que você enfrenta. Mas será que na tua vida não precisa ser renunciado a algo? Será que não é isso que Deus está requerendo de você? Renúncia. Irmãos, me perdoe a quem vai escutar esse áudio até esse momento. Me perdoe pela palavra tão dura que eu estou lhe dizendo, mas é necessário. Para você curar uma ferida, irmãos, ferida não se cura assoprando. Ferida se cura passando remédio. Passando remédio, e remédio costuma arder. Mas é necessário, irmãos. Deus, ele fala conosco para nos curar. Deus não põe esparadrapo em cima de ferida aberta. Deus cura e então fecha. E é isso que está fazendo. Irmãos, em nome de Jesus, vamos nos acordar. Vamos renunciar àquilo que está fazendo a nossa vida sucumbir. Irmãos, tem pessoas que dizem assim: irmãos, eu tenho vivido tanto tempo lutando contra isso. Meu Deus, é a minha vida inteira, 30, 40, 50, 100 anos, eu estou vivendo dessa maneira, eu não consigo me desprender, eu não consigo viver, eu não consigo caminhar, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Você já parou para pensar se de repente não precisa algo mudar na sua vida? Que de repente o problema é você mesmo que está segurando dentro de você? É claro, irmãos, que existem lutas que o próprio Deus permite, provas que a gente precisa enfrentar. Como é o caso de alguns que precisam passar por aquilo. Mas isso, irmãos, é para você pensar: será que algo dentro de mim não precisa mudar? Porque se Deus prova por um porquê, não é acaso, não é por nada. Irmãos, em nome de Jesus, vamos viver a palavra de Deus, como o Stanley estava falando. Vamos viver aquilo que a palavra de Deus nos diz. E a palavra de Deus, ela nos diz para a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E o reino de Deus, irmãos, é verdade, justiça. O reino de Deus é renúncia. Em nome de Jesus, irmãos, vamos buscar a Deus. É essa palavra que eu queria deixar para você. E me desculpe por um vídeo tão longo, eu deveria ter cortado, mas a gente se empolga e quando a gente vai olhar pro reloginho aqui, já foi um tempão. Em nome de Jesus, irmãos, eu agradeço pela sua atenção. Fique na paz.